chegarem todo mundo junto. No versículo 21, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá de seu fruto. Amém? Vou falar novamente. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá de seu fruto. Amém? O que significa poder? Você já imaginou o que é poder? Fui pesquisar e no dicionário está escrito que poder significa ter a possibilidade, possuir a capacidade, ter autoridade ou ter a força para fazer determinada coisa, né? E às vezes a gente despreza esse poder que está dentro da gente, a nossa língua. Aqui está falando muito claro: a morte e a vida estão no poder da língua. Cada um de nós tem poder sobre nós. Não significa na nossa língua, na nossa voz, né? Porque a língua é um instrumento que faz a nossa voz ser compreendida pelo mundo espiritual, pelo mundo natural. A nossa voz tem poder de dar vida para alguma coisa e poder de matar alguma coisa. E se você for reparar, de matar e viver os planos que a gente tem, os sonhos que a gente tem. E às vezes, muitas vezes a gente despreza, a gente se esquece e a gente erra. Porque às vezes a gente passa tempos e tempos orando por determinada bênção e liga um amigo, ou você encontra com alguém que faz tempo que você não vê. Como é que está aquela situação? Você fala: ih, aquilo lá já era. Você está orando para aquilo acontecer e você esquece, você já determinou que aquilo já era, porque você já determinou a sentença sobre aquela situação. E a gente tem que estar ligado o tempo todo. Alguém perguntar, é uma bênção aquela situação, mesmo que esteja tudo ao contrário. Ela, minha filha, meu filho, minha esposa, quem tiver marido, é uma bênção, né? E a gente nunca pode determinar, através da nossa voz, palavras de maldição para aqueles que a gente está esperando que Deus abençoe, que Deus liberte, que Deus cure, que Deus abençoe, né? Amém? Tem um exemplo muito prático que eu quero trazer para a igreja, está em Mateus 9. Você pode abrir comigo, Mateus 9? Nosso mestre vai ensinar para a gente como a gente tem que proceder. Senhor Jesus Cristo. Mateus 9. Atrás, então. Não, para frente. Livro de Mateus, capítulo 9. Volta aqui. Jesus está conversando com os discípulos e de repente vem uma pessoa falar com ele. Eu queria que você percebesse o que Jesus faz, o que essa pessoa fala para Jesus, a reação de Jesus e a situação à volta de Jesus. É um ensinamento para mim e para você. Como é que a gente tem que proceder quando as coisas estão tudo ao contrário na nossa vida? Mateus capítulo 9, versículo 18. Jesus está falando uma série de ensinamentos para o povo. No versículo 18 está falando assim, ó: dizendo-lhes ele quem? Jesus, essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Olha, a menina tinha falecido, mas o chefe, ele creu que se Jesus fosse lá e pusesse a mão sobre ela, ela viveria. Não importa o cenário, era cenário de morte, mas ele falou: Jesus chegando lá, ela vai viver. Vai no versículo 23, está escrito assim: e Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Continua aberto aqui. Repare, Jesus chegou na casa onde a menina estava falecida. Mas o que Jesus falou? Ela não está morta, ela vive. Ele já profetizou aquilo que ele queria ver. Ele estava num cenário de morte, mas ele sabe que o poder que está sobre ele é maior do que a situação. É o que ele está querendo ensinar para mim e para você. O nosso poder sobre a nossa voz é maior do que a situação que a gente está vivenciando. Você está vivenciando uma situação de morte de algum sonho teu, a tua voz tem poder de ressuscitar aquele sonho. Amém? E Jesus, se você reparar, ele viu o povo em alvoroço e ele falou para retirar o povo dali. É mais um ensinamento que Jesus está ensinando para a gente. A gente tem que tirar das nossas vidas aqueles que não têm fé, que nem a nós, que nem nós temos. Porque aquele que não tem fé e está do teu lado, ele já vai jogar seta contrária à tua bênção.
Aquele que não tem fé e está caminhando no teu caminho, junto com você, atrapalha você de obter a bênção que Deus quer que você tenha. Você tem que ter muito discernimento de quem anda com você. Amém? No versículo 25, está escrito assim: e logo o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Amém? A menina estava falecida, Jesus falou que ela não estava morta, ela estava dormindo. O pessoal riu dele, ele entrou, depois que todo mundo saiu, ele entrou, independente de todo mundo estar rindo, se ela estava morta, ele colocou a mão nela, porque ele já tinha dito que ela não estava morta, ela apenas dormia, e quando ele colocou a mão nela, ela se levantou. Ele agiu conforme a palavra dele. Não adianta a gente só falar e não agir. Amém? A gente, logo no começo da pregação, a gente viu que poder é uma capacidade, é uma força que alguém tem sobre determinado assunto. Se você for olhar Lucas 10, 19, Jesus Cristo está falando assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e a toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. O que significa isso? Jesus deu poder para os discípulos, para a gente pisar serpentes. Quer dizer, quando a palavra diz pisar serpentes e escorpiões, é para a gente pisar nos demônios, para a gente massacrar os demônios. Esse poder que está sobre nós veio de Jesus para a gente. É uma transferência que ele deu para mim e para você. Amém? Mateus 10, no versículo 1, a gente estava em Mateus 9, né? Se você puder ir para Mateus 10, vamos lá. Mateus 10. Está escrito no versículo 1: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí, mais uma vez, ele deu no poder. Quer dizer que em várias passagens, Deus, ele repete a ação de dar poder, até fixar na mente do discípulo que ele tem aquele poder. Depois, se você for reparar, os discípulos voltam todos alegres, porque eles começaram a expulsar os demônios. E Jesus começa até a falar para eles assim: não se alegrem por vocês expulsarem demônio, mas se alegrem porque o nome de vocês está no livro da vida, né? Mas depois, quando ele está sozinho com Deus, né, ele fala: nossa, muito obrigado, Pai, né? Porque ele vê que é maravilhoso o pessoal se alegrar de usufruir do poder que ele tem para a gente, né? Esse poder de dar a vida e a morte, quando foi transferido para mim e para você? Queria que você abrisse Marcos 11, 23, que é o versículo que eu mais gosto da Bíblia. Marcos 11. Pode ser Marcos 11, 12. Marcos 11, 12. Está escrito assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele foi tentar pegar um fruto ali na figueira e não tinha nada. No versículo 14 está escrito assim: e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Quer dizer, Jesus amaldiçoou aquela figueira: nunca mais vai ter fruto em você, né? Em outras palavras. Aí a palavra diz que eles foram até Jerusalém. Quando eles estão voltando, no versículo 19 está escrito assim: e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Aí olha só a resposta de Jesus. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte: erga-se e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Amém? Aí eu queria que você pensasse de uma outra maneira. Volta no versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, só que em vez de você falar a esse monte, qualquer que disser sobre a sua bênção, de repente, se você está precisando de uma bênção financeira,
De repente você está precisando de uma bênção de cura em alguém da tua família. De repente você está precisando de uma bênção de libertação na sua família. Então você tem que dizer a essa situação aquilo que você crê que Deus tem poder para fazer. Então você tem que falar: essa situação está vencida em nome de Jesus. Nessa situação eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. E Jesus ensina como é que você vai ver aquilo se manifestar. Não duvidando no seu coração, mas crendo no poder de Deus. Não é pelo seu poder, não é pelo que você está vendo, é pelo poder de Deus. Então você tem o tempo todo que profetizar aquilo que você quer ver. Porque Deus fala: em verdade vos, no versículo 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, aí pula aquela parte do monte, e não duvidar no seu coração, mas crer, se fará aquilo que você diz, tudo que você disser lhe será feito. Esse é o poder de vida e de morte que está sobre nós. Amém? Então a gente está aprendendo como é que a gente tem que profetizar sobre aquilo que a gente quer ver. A chave de tudo é a gente ter fé no poder de Deus, fé em Deus. Lembra o que é fé? Hebreus 11:1 está escrito assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não precisa ver para você crer que Deus tem poder para fazer, né? Se a gente resumir o que Jesus ensinou para a gente naquela passagem quando ele vai ressuscitar a menina que estava morta, eu queria que você prestasse atenção comigo em 5 coisas que Jesus nos ensinou. Primeira coisa, ele ignorou o cenário de morte. Jesus não se atentou para o cenário de morte. Eu lembro de um testemunho, eu sempre falo para vocês, sempre que eu lembro, de um pastor inglês. Ele era encanador, né? Ele era analfabeto quando ele começou a pregar, e quem ensinou ele a ler a Bíblia, quem ensinou ele a ler foi a esposa, e o único livro que ele leu a vida toda foi a Bíblia. E pela fé desse homem, é um encanador inglês, que eu sempre falo dele, Smith, o Divisores, os registros da época dizem que através da fé dele, 23 pessoas foram ressuscitadas. 23 pessoas foram ressuscitadas. A única coisa que ele lia era a Bíblia. A única coisa que ele lia. E uma vez, ele foi, chamaram ele para orar na casa de uma mulher que estava morrendo. Eu contei já esse testemunho aqui, mas eu lembrei de um detalhe agora. Aí ele chamou um irmãozinho da igreja para ir com ele, e quando ele chegou lá, o irmãozinho olhou para aquela mulher moribunda. E ele passou a falar para o irmão, ele falou para o irmão: ora por ela. E falou que quando o irmão começou a olhar, ele começou a orar para a mulher, olhar para a mulher. E o irmão começou a fazer uma oração sem fé nenhuma, porque ele estava olhando para a mulher, ele estava olhando para a doente. Então ele viu aquela mulher já quase moribunda, e ele fez uma oração horrível, pedindo para Deus preparar o marido para suportar a perda da esposa, imagina? E o homem pensou assim: para que eu fui trazer esse rapaz? Por que eu vim trazer esse homem aqui? Aí ele falou que quando ele falou: acabou a oração? Acabou. Daí ele tirou o homem e falou: em nome de Jesus, levanta agora e anda. Ele falou que a mulher na mesma hora é como se tivesse tomado um choque, e a mulher começou a se mexer e levantou. E ele falou que depois ele teve uma visão de Jesus rindo perto da mulher, porque Jesus viu que ele não estava olhando para a mulher, ele estava se ligando à palavra, né? Ele se ligou na palavra e determinou a palavra. Então, eu lembrei porque do fato dele falar que viu Jesus rindo na situação, né? E, então, primeira coisa, a gente não pode se atentar para o cenário que está à nossa volta. O cenário que está a situação que você quer que tenha vida. Mesmo que seja um cenário de morte, a gente está ali para dar vida a nossos planos, nossos sonhos. Se lembra que Deus levou Ezequiel para o vale da sombra da morte? Ali era um cemitério, só tinha ossos. O que Deus manda Ezequiel fazer? Profetizar a vida num cemitério cheio de ossos. É Ezequiel, né? Se não me engano, é Ezequiel, né? Ele profetizou vida em frente ao cemitério, no vale dos ossos secos, né? Ele profetizou. Então, com certeza ele deve ter ficado assustado. Ele falou: nossa, só tem ossos aqui. Daí Deus pergunta: você crê que eles podem ressuscitar? Tu sabes, Senhor, né? Tu sabes. Ele obedeceu e declarou. Não importa o cenário que você está vendo, Deus tem poder para ressuscitar o que Ele quiser. Amém? Então a gente tem que ignorar a primeira coisa: ignorar o cenário, porque vivemos pela fé, não por vista, não porque a gente vê, né? A gente tem que se ligar sempre: vivemos pela fé e não por vista. Está escrito em 2 Coríntios 5,7. Segunda coisa que Deus ensina para a gente tem que liberar a palavra. Você tem que liberar a
palavra de cura, a palavra de vitória. Eu lembro de mais um testemunho, isso aí está na internet, de um rapaz que nasceu com paralisia cerebral. Ele só se arrastava no chão. E ele, com 2, 3 anos de idade, ele nunca tinha se levantado. E a avó foi visitar, a avó era uma mulher de fé, foi visitar o neto e a filha. E quando viu o neto se arrastando, parecia um bicho, a avó perguntou para a filha: por que ele está assim? Ah, mãe, você sabe, ele nasceu com um problema mental, com paralisia cerebral. Ele falou: mas você não tem fé para profetizar a cura sobre ele? E a avó declarou: eu declaro esse menino curado, em nome de Jesus. Ela liberou a palavra. Falou que não foi imediato. Demorou anos do menino começar a ter alguma manifestação, mas teve um dia que ele começou a ter força, começou a se levantar, e aos pouquinhos ele foi se recuperando. Mas a palavra foi liberada lá atrás. E hoje ele está casado e é professor de faculdade. Glória a Deus. Aparece ele dando testemunho. Ele falou: ainda bem que a minha avó era uma mulher de fé, ela liberou a palavra de vitória, de cura, senão ficava presa, né, sobre ele. Eu lembro uma vez, eu estava num shopping em São Paulo e vi um menino, eu tinha acabado de ver esse testemunho, e vi um menino, uma mãe, tudo super carinhosa, com um menino paralítico, com paralisia cerebral. Ela colocava, ele devia ter uns 8, 9 anos de idade, ela botava comida na boca dele, na praça de alimentação do shopping, e caía tudo, tal, mas ela mexia com um carinho nele. Aí, nossa, eu esperei acabar o negócio ali, o almoço, e pedi para ela assim, eu falei para ela assim: eu poderia orar para o seu filho ser curado? Ela ficou contente, ela falou: pode. Aí eu lembro que vi o segurança pensando que eu ia fazer algum tumulto, eu estava com a minha filha, e eu falei para o segurança: eu só vou orar por ela rapidinho, por ele, rapidinho. Eu fiz, eu só liberei a palavra de cura, não vi nada, mas eu creio que Deus tem poder para fazer ele ser curado. Glória a Deus. Liberar sobre o menino. Amém? Não preciso ver, eu apenas creio. Deus faz o resto. Amém? Então a gente tem que liberar a palavra. Terceiro ensinamento. Você lembra que a palavra disse que o pessoal riu de Jesus? Se riram de Jesus, não vão rir da gente? Com certeza, vão rir da gente. Ignora os risos. Ignora, isso não importa. O que importa é o poder de Deus. O que importa. Eu aprendi também quando eu fiz escola bíblica: você fazendo ou não fazendo, vão rir, vão falar mal da gente. Não importa, faça. Faça sob o comando de Deus. Quarto ensinamento: ele se afastou daqueles que não tinham fé. Aquilo que a gente tem que fazer. As nossas situações, os nossos sonhos, quando a gente tem sonhos do poder de Deus se manifestar em alguma determinada situação, a gente só compartilha com quem tem a mesma fé que a gente, ou mais fé que a gente. Nunca com quem não tem fé. Porque aquelas pessoas que não têm fé só podem trazer dúvidas e setas para a nossa bênção. Bem? E para finalizar, Jesus agiu conforme a palavra que ele liberou. A gente tem que ter atos de fé, não só palavras, a gente tem que ter atos de fé para Deus manifestar o poder dele sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Para essa palavra que o Senhor deu para mim hoje, queria que a igreja aplaudisse o Senhor. Glória a Deus.